Olá, boa noite. Boa noite. Ministro Antônio Embaçaí, do PSDB, deixa a articulação política de Temer. O deputado Carlos Marum, do PMDB, volta a ser citado como certo para o cargo. Temer pede ajuda a empresários para aprovar a reforma da Previdência e alerta que, sem a mudança, poderá haver cortes em vencimentos do funcionalismo. Preso o dono da fazenda em que há 4 anos pousou helicóptero cheio de cocaína. Desta vez ele foi flagrado em uma tentativa de exportar a droga em um container. O número de presos no Brasil dobrou nos últimos 11 anos. São mais de 720 mil, a terceira população carcerária do mundo. Um estudo revela o drama de crianças pobres no centro de São Paulo. Casos de exploração, abuso e negligência são comuns em torno da Cracolândia. Protestos em apoio aos palestinos se espalham por vários países. E o Conselho de Segurança da ONU discute a decisão americana de mudar a embaixada para Jerusalém. O Jornal da Gazeta está no ar. O 8 de dezembro já é tradicionalmente um dia de vendas aquecidas no comércio popular de São Paulo. Hoje é feriado em muitas cidades aqui e em outros estados. Muita gente aproveita a folga para adiantar as compras de Natal. Congestionamento às 7 da manhã não é nenhuma novidade, mas de gente indo às compras e calçadas movimentadas antes mesmo das lojas abrirem as portas, só no Brás mesmo. Além da proximidade com o Natal, teve a chegada do 13º salário. Só que um outro motivo ajuda a explicar essa muvuca neste 8 de dezembro. Este motivo se chama feriado. É que 11 cidades de São Paulo fazem aniversário hoje e por isso é feriado nesses locais, que inclui aí Guarulhos, Diadema e Mauá. Também é feriado em Campinas e Piracicaba, porque é dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira desses locais. E aí é que muita gente acaba trocando a folguinha para, como se diz por aqui, vir bater perna aqui no Brás. Dá uma olhada nessa fila antes mesmo da loja abrir as portas. Para os comerciantes, nada de anormal. Todo ano o feriado nessas cidades já é esperado e com expectativa de crescimento nas vendas. A gente se prepara bem, coloca mais funcionário para atender melhor esse pessoal que vem de fora, né? E vale tudo para chamar a atenção desses turistas. Até um boas-vindas só para eles. Vem passar o feriado aqui com a gente hoje. Essa senhora veio de Itanhaém e subiu a serra em busca de modelitos de praia. É coisa de verão, né? Que a gente vem procurar a época é coisa de verão. E lá como praia tem que andar na moda, né? Bermuda, shortinho. Disposição parece que não faltou para essa turma de Campinas. Turmona, eu diria. Normalmente 23 excursões. Já a Aline é de Votorantim. O que será que ela estaria fazendo nesse feriado não fosse essa maratona de compras? Descansando, né, moço? Mas daí a filha quis vir conhecer o Brasil, a gente traz, né? É, esforço de uns e praticamente um compromisso quase religioso para outros. Sou de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e vim porque lá é feriado e a gente aproveita esse feriado dia 8 lá para vir, todo ano a gente vem. Vera veio de Bragança Paulista, onde também é feriado, mas essa sacola vazia engana, viu? Tô indo pro segundo round, foi a segunda já. Um estudo mostra como vivem as crianças e adolescentes pobres que andam pelas ruas da Cracolândia, na região central de São Paulo. O levantamento foi feito em parceria entre 5 ONGs ligadas a igrejas evangélicas que trabalham com menores em situação de vulnerabilidade. Os dados revelam que casos de exploração e abuso são rotina na região. O soninho de uma criança deveria ser sempre assim, tranquilo. Na creche Esperança Nova Aurora, por trás de cada sorriso desses pequenos, com idades entre 2 e 6 anos, existe um drama familiar.
A grande maioria não tem o pai biológico presente, então às vezes um padrasto, às vezes nem isso. E algumas crianças, por exemplo, têm só a avó ou os avós, porque o pai está preso, a mãe está na Cracolândia, e coisas assim. Chegam às vezes desnutridas ou subnutridas. A criança chega às vezes emocionalmente também desestruturada. O local é mantido pela ONG Missão Sena, uma das responsáveis por realizar projetos sociais com pessoas que vivem no centro de São Paulo em situação de vulnerabilidade, principalmente na região da Cracolândia. Segundo uma das maiores redes não governamentais de proteção à infância no mundo, a ONG Visão Mundial, 77.290 crianças estão em situação de abuso, negligência ou exploração em toda a cidade de São Paulo. 586 menores atendidos por essas ONGs, com idades entre 2 e 17 anos, responderam perguntas relacionadas ao dia a dia deles, que são crianças e adolescentes que moram principalmente no entorno da Cracolândia. O objetivo da pesquisa foi entender essa realidade para traçar o perfil desses menores que vivem aqui no centro da capital. Questões sobre bem-estar, alimentação, lugares que eles gostam de estar, educação e principalmente a violação dos direitos. Segundo especialistas, os resultados preocupam. A gente perguntou para os pequenininhos aonde eles preferiam estar, perguntando a casa, a escola, o próprio projeto social e a rua. 51% delas dizem que queriam estar na rua. A gente observou que os 11 direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e Adolescente são violados aqui no centro. De 37% das crianças de 7 a 11 anos que afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência, 70% dizem que foram vítimas dentro de casa. Quanto à alimentação, 19% disseram que já dormiram com fome ou não souberam responder. No grupo de 12 a 17 anos, 49% têm atraso escolar. Os responsáveis pela pesquisa pretendem agendar um encontro com o prefeito João Dória, do PSDB, em janeiro, para estudar novas ações. O artigo 227 da Constituição diz que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado colocar a criança como prioridade absoluta dentro de uma cidade. Então a gente vai convidar esses atores para conversar sobre esses achados do nosso diagnóstico e junto a gente pensar ações concretas. Dono da fazenda onde o helicóptero do filho do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, pousou com cocaína, é preso pela Polícia Federal. Hélio Rodrigues foi preso por tráfico de drogas no Espírito Santo. Ele é ligado ao ex-deputado mineiro Gustavo Perrella, atualmente secretário nacional de futebol do governo Temer. Outro detido na operação da Polícia Federal foi o presidente eleito do Clube de Futebol Desportiva Ferroviária, Ednei Costa. Ao todo, foram 7 presos. Segundo a polícia, eles têm ligações com trabalhadores do sistema portuário e não há indícios de envolvimento de clubes de futebol nesse caso. A polícia apreendeu 250 quilos de cocaína escondidos dentro de um contêiner cheio de milho que iria para a Espanha, na Europa. O valor estimado da droga é de 17 milhões de dólares. No trajeto entre a Receita Federal e o embarque da carga, o grupo conseguiu, dentro de um galpão, quebrar o lacre original, esconder a droga e colocar um lacre clonado. Só que alguns dos envolvidos já estavam na mira dos investigadores e aí foram presos em flagrante. O caso do helicóptero, que ficou famoso por envolver o atual secretário nacional de futebol, Gustavo Perrella, aconteceu em 2013. O piloto era funcionário do gabinete dele em Minas. O então deputado estadual alegou que o funcionário usou a aeronave sem autorização. Na época, a polícia apreendeu quase meia tonelada de cocaína na fazenda que fica na cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. A operação prendeu o piloto, o copiloto e 2 homens que aguardavam receber a droga. O secretário, que teve o helicóptero devolvido, é filho do senador Zezé Perrella, do PMDB. Ele foi investigado, mas acabou inocentado. Hélio Rodrigues, o dono da fazenda, preso na ação desta semana, respondia em liberdade por esse caso de 2013. Tribunal Superior Eleitoral nega habeas corpus para os ex-governadores do Rio, Antony e Rosinha Garotinho.
A decisão é do ministro do TSE, Jorge Mussi. Eles foram presos em 22 de novembro em ação da Polícia Federal, que investiga crimes eleitorais em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O casal é acusado pelo recebimento de propina de 3 milhões de reais da JBS Friboi em 2014. Com a decisão, Rosinha vai continuar usando tornozeleira eletrônica. Ela chegou a ser presa, mas depois a Justiça Eleitoral converteu a prisão em medida cautelar. Já Garotinho segue preso em Bangu. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, o ex-governador era chefe de uma organização criminosa de intimidação e extorsão de empresários, com o objetivo de obter recursos de empresas contratadas pela Prefeitura de Campos. O ministro Mussi também negou soltar o presidente afastado do PR, Antônio Carlos Rodrigues. Ex-ministro de Dilma e suplente da senadora Marta Suplicy, ele é acusado de ajudar Garotinho na extorsão a empresários. Carlinhos, como é conhecido, foi preso no último dia 28, depois de ficar uma semana foragido. Todos negam as acusações. Em proposta de delação premiada, o ex-ministro Antônio Palocci, do PT, afirmou que o ditador líbio Muammar Gaddafi deu $1 milhão à campanha do ex-presidente Lula em 2002. As informações são da revista Veja. A doação teria sido feita por Gaddafi secretamente para financiar a campanha eleitoral do então candidato Lula na primeira eleição para presidente em que o petista saiu vitorioso. Muammar Gaddafi governou a Líbia por 42 anos. Ele era coronel do exército quando liderou um golpe em 1969. Gaddafi foi morto em 2011 durante o período que ficou conhecido como Primavera Árabe. Ele reprimiu os protestos, mas os opositores tomaram o controle da capital. Pouco depois, o ditador foi capturado, torturado e assassinado pelos rebeldes. De acordo com a revista, na proposta de delação, Palocci conta que, em 2002, recebeu uma missão. Gaddafi disponibilizaria $1 milhão, o equivalente a 4 milhões de reais na época, para apoiar a campanha de Lula do PT. Cabia a Palocci, homem de confiança do candidato e também responsável informal pelas finanças do partido, cuidar da internalização do dinheiro. Em outras palavras, o ex-ministro foi incumbido de encontrar um jeito de colocar o dinheiro dentro do Brasil sem chamar a atenção das autoridades nem deixar rastros de sua origem. A reportagem diz que Palocci afirma que cumpriu a missão e promete exibir comprovantes da operação se o acordo de delação for assinado. Entre eles, os detalhes de quem deu a ordem de transação, quem mediou, como o dinheiro chegou ao Brasil e de que forma ele foi utilizado. O ex-ministro já foi condenado a 12 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A legislação brasileira proíbe o recebimento de dinheiro de procedência estrangeira pelos partidos políticos e candidatos. O objetivo é proteger a soberania nacional. A punição é o cancelamento do registro do partido, que só ocorre depois de todos os recursos se esgotarem. E isso pode levar tempo, o que dificulta a previsão de todos os cenários políticos possíveis se um eventual processo de cassação do PT acontecer. O Partido dos Trabalhadores já é alvo de um pedido feito pelo PSDB de cancelamento de registro por receber dinheiro do exterior. Daquela vez, a informação veio da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Ele disse que a campanha de Lula à reeleição em 2006 recebeu 40 milhões de reais da petrolífera estatal angolana Sonangol. A revista Veja também destaca que, em outro trecho da delação premiada de Antônio Palocci, ele fala sobre as ações de Lula para favorecer a Odebrecht e outras empreiteiras. E que, em 2007, várias delas se instalaram na Líbia para tocar obras da infraestrutura. Segundo a reportagem, o dinheiro que a Odebrecht acabou repassando a Lula, segundo Palocci, era em parte uma retribuição à ajuda do ex-presidente para abrir o mercado líbio à empreiteira. Lula visitou a Líbia pelo menos 4 vezes durante os 2 mandatos. Palocci também afirmou que vai revelar o resultado dessas visitas do ex-presidente a Gaddafi. O petista já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro e é investigado em outros 12 casos. O PT, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Antônio Palocci não quiseram comentar a reportagem da revista Veja. 2 fatos violentos marcaram o dia no Rio de Janeiro.
O roubo de uma carga que aconteceu a cerca de 1 quilômetro de uma barreira da Força Nacional e a venda de miniaturas de fuzis como souvenirs para turistas. As imagens do roubo de carga foram obtidas com exclusividade pelo helicóptero da TV Globo. A ação aconteceu no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro. Alguns criminosos carregavam fuzis e davam cobertura a outros comparsas. A mercadoria foi descarregada em um caminhão menor que foi levado a um campo de futebol em uma favela. A carga foi recuperada por volta das 8 da manhã. Pelo menos 2 suspeitos foram detidos onde os caminhões estavam escondidos. Um outro fato que marcou o dia no Rio foi a venda de souvenirs da violência. Ao lado de símbolos cariocas como o Cristo Redentor, pequenos fuzis são oferecidos a turistas por R$ 5,00. A Justiça Federal de São Paulo decretou a prisão de um ex-professor de zoologia da USP por suposto desvio de quase R$ 1 milhão da universidade. De acordo com o Ministério Público Federal, entre 2012 e 2014, quando ainda fazia parte do corpo docente da USP, Marcelo Rodrigues de Carvalho e mais 3 acusados teriam utilizado notas frias para simular compras e embolsar R$ 970 mil liberados pelo Ministério da Educação. A Justiça também determinou o bloqueio dos bens do ex-professor e a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. Após o início das investigações, no começo do ano, Carvalho pediu a exoneração do cargo na universidade e se mudou para os Estados Unidos. O Ministério da Justiça divulgou hoje uma nova edição do Censo Penitenciário do Brasil e traz o número de presos dobrou nos últimos 11 anos. A cada 100 mil brasileiros, 353 estão presos. Essa proporção só é maior na Rússia e nos Estados Unidos. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, em junho de 2016, a população carcerária do Brasil atingiu a marca de 726 mil presos, mais que o dobro de 2005, quando o país tinha 361 mil detentos. A maior população prisional está em São Paulo, onde há 240 mil presos. O estado é seguido por Minas, com 68 mil, e Paraná, com 51 mil. Os 726 mil presos ocupam hoje 368 mil vagas do sistema prisional brasileiro, o que indica um quadro precário de superlotação. As mulheres representam apenas 5,8% de todos os presos e 62% delas estão na cadeia por tráfico de drogas. O Infopen diz ainda que 40% dos detentos hoje do Brasil são provisórios e ainda não foram julgados pela Justiça. Com os novos números, o Brasil saltou para a 3ª posição no ranking mundial de populações carcerárias. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o crescimento da população carcerária no país. O Ministério da Justiça divulgou dados atualizados sobre a população carcerária. Um detalhe chama especial atenção. Há no Brasil cerca de 290 mil presos sem julgamento. Isso corresponde a 40% do total de encarcerados, que é de 726 mil pessoas. É contra esse pano de fundo que o Supremo Tribunal Federal analisa a hipótese de abrir as portas das celas para endinheirados e poderosos condenados 2 vezes. Repetindo, num país em que 290 mil cidadãos pobres mofam atrás das grades sem julgamento, a Suprema Corte cogita rever a regra que prevê a prisão de larápios VIPs condenados um par de vezes, na primeira e na segunda instância. Para a casta superior, o direito de recorrer em liberdade, se possível, até a prescrição dos crimes. Há as favas com a dupla condenação. São inocentes até prova em contrário. Quanto aos miseráveis, são culpados até prova em contrário. Se possível, vão em cana como prova em contrário. Assim, não é que o crime não compensa. É que no Brasil, quando compensa, ele tem outro nome. Chama-se impunidade. Boa noite. Na Petrobras, o juiz Sérgio Moro diz que o motivo dos crimes na estatal foi o loteamento político dos cargos executivos da empresa. Moro participou de evento na sede da estatal no Rio, ao lado do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no estado.
Sem citar nenhum político, Moro falou do problema de corrupção na Petrobras. Do lado de fora, Moro foi alvo de protestos. Os manifestantes eram da CUT e da Federação Única de Petroleiros. O juiz Marcelo Bretas disse que o fundamental no combate à corrupção é acabar com as contas em paraísos fiscais. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Humberto Laudares, cientista político e cofundador do Movimento Agora. Eles vão falar sobre as eleições do ano que vem. Articulador político de Temer, ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, do PSDB, pede demissão. E quem deve assumir no lugar dele é o deputado Carlos Marum, do PMDB. Antônio Embaçaí, que é deputado federal pela Bahia, disse que vai continuar ajudando o governo Temer na Câmara. A saída de Embaçaí era dada como certa em Brasília. O Centrão, composto principalmente por deputados do PP, PR e PSD, pediam a cadeira do ministro e ameaçavam não votar a reforma da Previdência. Antônio Embaçaí é o segundo tucano a deixar o governo. O primeiro foi Bruno Araújo, que comandava a pasta das cidades. O PSDB está dividido em relação ao apoio a Temer. Amanhã, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, deve assumir a presidência do partido. Em convenção, os tucanos também devem decidir se desembarcam de vez do governo. Uma ala liderada por Aécio Neves quer se manter na base governista. Outra, sob o comando do senador Tasso Gereissati, defende a saída. Agora, com a demissão de Embaçaí, o PSDB fica com 2 ministérios: Aloysio Nunes nas relações exteriores e Luiz Linda Valois nos direitos humanos. E quem assume a articulação política é o deputado Carlos Marum, do PMDB. Ele é da tropa de choque de Temer na Câmara, fiel aliado do presidente. Marum ganhou fama no ano passado ao defender em diversas oportunidades o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Atualmente é relator da CPI da JBS Friboi e é acusado pela oposição de usar a comissão para atacar membros da Lava Jato. Aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer reclama de propagação de notícias falsas sobre os efeitos das mudanças na Previdência e diz que promoveu reformas aproveitando a alta impopularidade. O primeiro compromisso de Temer foi num evento que reuniu empresários da indústria química em um hotel na zona sul de São Paulo. O presidente defendeu o diálogo com o Congresso Nacional e fez novamente um balanço das medidas adotadas até agora pelo seu governo, como as reformas do ensino médio e trabalhista. Em tom de brincadeira, disse que está seguindo um conselho dado pelo publicitário Nizango Anais, que pediu a ele que aproveitasse a popularidade baixa do governo para fazer as reformas. E nós temos um governo, eu estou falando de um governo de 1 ano e meio, não estou falando de um governo de 4 anos ou de 8 anos, mas neste ano e meio, o que nós fizemos aproveitando, como disse o Nizango, a impopularidade, não é? Aproveitando exatamente isso. Não temos que praticar medidas populares. Durante o seu discurso, o presidente fez um apelo aos empresários que convençam os deputados a votar a favor da reforma da Previdência. Segundo Temer, essa votação pode ocorrer entre os dias 18 e 19 de dezembro. O Planalto trabalha para garantir os 308 votos necessários para a aprovação. Nós precisamos agora, e nós estamos numa fase pré-eleitoral, então muito legitimamente, e muito verdadeiramente, os deputados têm preocupação, puxa, eu vou votar esse tema complicado, difícil, precisamente um pouco antes do ano eleitoral, há preocupações. Mas nós estamos empenhados nisso. Temer afirmou que quem combate a reforma deve assumir que é a favor da manutenção dos privilégios. E ainda criticou o que ele chama de falsas informações que circulam na internet. E chamou a abordagem dos temas nas redes sociais de um horror. Começam a espalhar, como espalham muitas vezes, agora o trabalhador privado só vai se aposentar quando tiver 110 anos. Isso pega. Essa história de rede social é um horror, ela pega. Não é? É verdade, começa a dizer, bota uma caveirinha, você está acabei de me aposentar, tem uma caveirinha andando, como se já tivesse morrido. Na parte da tarde, o presidente seguiu para um almoço com empresários da indústria elétrica e eletrônica, onde assinou uma medida provisória que prevê a concessão de incentivos fiscais às empresas do setor. Michel Temer repetiu o discurso que fez no evento mais cedo, reforçando a importância da reforma da Previdência.
Ele deu uma rápida entrevista coletiva. Nós estamos colhendo os votos, vamos deixar para o dia 18 e 19, vamos verificar até lá. O ex-ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, esteve no almoço junto com o presidente. O anúncio da saída dele do governo foi feito pouco depois do encontro. Em meio à série de denúncias e escândalos de abuso sexual em Hollywood, a filha do cineasta americano Woody Allen questiona por que o pai foi poupado. Em artigo para o jornal Los Angeles Times, Dylan Farrow, filha de Woody Allen, com a atriz Mia Farrow, questiona por que figuras importantes do entretenimento americano, como o empresário Harvey Weinstein, acusado de abusos sistemáticos por anos, estão sendo banidas de Hollywood, enquanto Allen segue trabalhando livremente. Dylan afirma que, apesar dos movimentos que revelam esses abusos continuarem fortes, essa revolução tem sido seletiva, ignorando casos históricos de abuso como o do diretor. Em 2014, Dylan Farrow alegou em um editorial para o New York Times que foi molestada por Allen quando tinha 7 anos de idade. Denúncia reiterada repetidas vezes por ela nos últimos anos. Em nota, Woody Allen disse que todas as acusações feitas por Dylan foram investigadas e descartadas pelas autoridades competentes e que ele é inocente. O Oriente Médio tem novo dia de fúria com protestos contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Além dos confrontos com tropas israelenses na Cisjordânia ocupada e na fronteira entre Israel e Gaza, centenas de manifestantes convocados pelo Hamas foram às ruas contra a decisão americana. Em países vizinhos como a Jordânia, Turquia, Paquistão, Tunísia, além da Índia, Indonésia e Malásia. Este é o primeiro dos 3 dias de fúria, convocados pelo movimento islâmico com atuação política e um braço armado na região. Em meio à escalada da violência, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu em uma sessão extraordinária hoje. A decisão americana, anunciada na última quarta-feira, recebeu críticas unânimes dos membros do Conselho, mas a embaixadora americana Nikki Haley respondeu afirmando que o encontro desta sexta não contribuiu em nada para a paz no Oriente Médio. O secretário de Estado americano Rex Tillerson voltou a dizer que qualquer decisão final sobre o status de Jerusalém dependerá de negociações entre israelenses e palestinos e que o reconhecimento americano de Jerusalém como a capital e a transferência da embaixada, que deve acontecer daqui 2 anos, não vão ameaçar as ações diplomáticas para a paz feitas até agora. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Um palestino morto e mais 2 centenas de feridos. É um balanço quase modesto dessa sexta-feira, depois da decisão de Donald Trump de transferir a embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. E digo mais, os protestos demonstraram que a divisão entre os próprios palestinos existe. A Autoridade Nacional Palestina, que é laica e que controla a Cisjordânia, colocou a polícia na rua para conter os excessos. Sem querer, ela virou força auxiliar do exército de Israel. O Hamas, ao contrário, partiu para a radicalização na faixa de Gaza. O Hamas é um grupo religioso e estava há 6 meses se aproximando da autoridade palestina de Mahmoud Abbas. Uma aproximação que ficou agora comprometida. Abbas sabe que se aceitar uma aliança com os radicais religiosos em posição de força, ele perde o controle político da Palestina. Ele iria atrair xiitas do Hezbollah e os sunitas da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Por isso é apenas superficial a unidade dos muçulmanos contra Trump. As manifestações de hoje no Afeganistão, Turquia, Irã, Jordânia, Egito, Líbano, Paquistão foram puro reflexo automático. Uma coreografia que não uniu a Arábia Saudita e o Irã, que continuarão a disputar espaço político por outros motivos. Vocês podem argumentar que o Conselho de Segurança se reuniu por causa da cretinice de Trump. Mas os Estados Unidos têm lá dentro o poder de veto. Trump é um irresponsável, mas dessa vez ele criou muito mais fumaça do que fogo. O jornal israelense Haaretz diz que ele agiu sob a pressão de grupos evangélicos que querem que os judeus tomem conta de Jerusalém à espera da volta de Jesus.
Será que Trump acredita nisso? Eu acho que não. Mas ele deu uma piscada barulhenta para essa ala pequenininha e conservadora dos protestantes. De concreto, a mudança da embaixada americana para Jerusalém começará só daqui a 2 anos. E não servirá de exemplos para outros governos. A República Tcheca disse ontem que poderia ir atrás do exemplo americano, mas hoje, ainda bem, mudou de ideia. É assim que o mundo gira. Boa noite. Nos Estados Unidos, mais de 5.500 bombeiros de todo o país são deslocados para a Califórnia para combater os incêndios florestais intensos que atingem o sul do estado. O fogo que atinge a região há 5 dias segue se espalhando sem controle, de Los Angeles até o litoral do Pacífico e o condado de Santa Bárbara. Os fortes ventos de até 130 km/h, o tempo seco e as altas temperaturas atrapalham o combate às chamas. A Autoestrada 405, uma das mais movimentadas dos Estados Unidos, com 400 mil veículos por dia, foi fechada por conta do avanço do fogo. Pelo menos 500 casas e construções foram destruídas pelo fogo e mais de 190 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. O Conselho Nacional de Trânsito publicou hoje uma resolução tornando obrigatória a inspeção veicular a partir de 31 de dezembro de 2019 em todo o país. O novo tipo de vistoria vai atingir todos os veículos e será de caráter técnico e ambiental. Segundo a norma do CONTRAN, a inspeção técnica veicular será realizada a cada 2 anos em todos os veículos e será requisito para o licenciamento anual. A resolução traz exceções. Veículos 0 km com capacidade de até 7 passageiros que não tenham se envolvido em acidentes farão a primeira inspeção após 3 anos do emplacamento. A vistoria deverá ser realizada pelo próprio Detran de cada estado ou empresas credenciadas. A resolução não define o valor que os proprietários deverão pagar pela inspeção. A semana vai terminando com muita chuva em São Paulo. As pancadas aconteceram em pontos isolados, mas foram volumosas aqui na capital. Pois é, e com o fim de semana chegando, né? Sexta-feira, todo mundo quer saber como fica o tempo, hein? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão pra gente. O fim de semana promete tempo firme aqui em São Paulo, com temperaturas em rápida elevação. Por causa de uma área de baixa pressão na costa do país e o ar carregado de umidade que vem da região norte, estão previstos grandes volumes de chuva em toda essa área mais escura, principalmente em grande parte do Tocantins e da Bahia, inclusive em Salvador. Já na maior parte da região sul e entre a costa pernambucana até o norte do Pará, o tempo firme está garantido amanhã. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais? Olha só, em Salvador teremos mínimas de 23 e máxima tarde de 29 graus, com tempo bem estável por lá. Já em Natal, dia lindo de sol e céu azul, com calor à tarde na casa dos 32 graus. Na capital fluminense, as temperaturas ficam entre 23 e 29 graus, com chuvas a qualquer hora. E em Floripa, sábado de tempo firme, com máxima em torno dos 27 graus por lá. E o tempo promete ficar firme durante todo o final de semana também em boa parte do estado de São Paulo, viu? É que uma massa de ar seco que se instala por aqui garante dias de sol forte e tempo firme em todo o interior. Só no litoral que pode chover fraco por causa da umidade vinda do oceano. Nesse sábado, a máxima chega aos 32 graus nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara. Mas no litoral não vai fazer mais que 26 graus em Santos e que 23 em Caraguatatuba. Aqui na capital paulista, apesar de termos ainda muita nebulosidade amanhã, não há previsão de chuvas e o tempo abre no domingo. Nesse sábado, teremos mínimas de 20 graus de manhãzinha e máxima tarde de 27 graus. Aí no domingo o sol brilha forte com calorão de até 30 graus e continua quente assim na segunda-feira, sem chuvas por aqui. Ele nasceu há 86 anos numa pequena cidade do interior, mas se considera paulistano de coração. Na Vila Mariana, onde trabalha como sapateiro há mais de 6 décadas, é figura popular. Profissional à moda antiga, o que ele combina com os clientes é feito na base da confiança. Além disso, mantém distância dos avanços da tecnologia.
na sapataria, não usa telefone e nem aparelho para pagamento com cartão de crédito. Silvio Rizzi é um personagem que é cara de São Paulo. Eu sou uma espécie de divã. Entre um sapato e outro, é isso que seu Silvio faz. Fala bastante, escuta muito mais. Tudo aqui nessa pequena grande porta na rua Cubatão, na Vila Mariana. Porque o seu Silvio é tradição no bairro, ele está aqui há muitos anos. Bem, são 65 anos no bairro. Chegou em 1949, bem jovem, já como sapateiro, ofício que aprendeu no interior de São Paulo, onde nasceu. Minha cidade é lá em Itapuí. Itapuí. Na época em que trocou Itapuí por São Paulo, trabalhava ali do outro lado da rua. 43 anos de um lado e até agora mais 22 na calçada de cá. Quando cheguei aqui, a rua não era nem calçada. Não tinha nem um prédio, não tinha avenida 23 de maio, né? Tinha um monte de campo de futebol ali, entendeu? Até tem uma fotografia aí de quando eu estava construindo o Colégio Bandeirante. Eu sou daquele tempo que passava o rapaz com as cabras vendendo leite ainda. O tempo passou, os ajudantes de seu Silvio morreram e hoje ele trabalha sozinho. Sem ajudante? Eu não tenho mais e nem quero. Por quê? Porque é difícil um profissional bom. Ninguém mais quer aprender mesmo. Apesar de você ver que está em extinção, né? São Paulo é uma cidade cheia de espaços modernos, tecnológicos, mas aqui, na oficina do seu Silvio, tudo funciona nos moldes antigos. O cliente chega aqui, deixa o sapato, mas não leva comprovante nenhum. É o famoso fio do bigode, é o compromisso do cliente e do prestador de serviço. Além disso, na hora de pagar, nada de maquininha de cartão de crédito, é no dinheiro mesmo. E se você quiser saber se está pronto, não tem telefone, nem fixo, nem celular. Porque cada pessoa que deixa um sapato aqui, depois ela telefona, está pronta. Aí o que acontece? Para de trabalhar para atender. Por que você não tem maquininha? Porque não vou pagar 5%, 7% para o cara que não faz nada. Olhando assim de relance, na oficina pode até parecer meio confuso, mas com seu Silvio tudo tem um porquê. Faço até aqui mais ou menos preto. Daqui para lá, os claros. Ali, os remendinhos, costurinhas, as colinhas, entendeu? Então tá organizado. Tudo super organizado, senão não acha. Aos 86 anos de idade, ele é o mais antigo e também o sapateiro mais amado da Vila Mariana. Se precisar falar com ele, de segunda a sábado, o seu Silvio não falha. 7 horas da manhã, ele já tá aqui. Venho de metrô, aos sábados eu venho de carro. Aí, porque eu tenho carro, né? Preciso movimentar, né? Senão estraga, né? O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC aprovou uma taxa sobre a participação de lucros da Volkswagen que será cobrada de trabalhadores não associados ao sindicato. O sindicato já cobrava essa taxa chamada de contribuição assistencial nos anos anteriores. É um desconto feito pela própria empresa na folha de pagamento sobre 6% da participação de lucros recebida pelos funcionários. A reforma trabalhista prevê que os empregadores podem descontar da folha as contribuições devidas ao sindicato, desde que isso seja devidamente autorizado pelo trabalhador. A Volkswagen não se manifestou sobre a posição do sindicato. O valor da mensalidade para ser sócio do sindicato é 1,5% do salário do trabalhador. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E lembramos que após o esporte, Maria Lídia entrevista o cientista político Humberto Laudares, cofundador do Movimento Agora. Eles falam sobre eleições. O São Paulo apresentou hoje o primeiro reforço para a temporada de 2018, mas o novo integrante da equipe joga fora de campo, né, Celso? Pois é, Estela. Trata-se do ex-jogador Raí. Ele é o novo diretor executivo de futebol do clube. Ídolo da torcida são paulina, ele chega com a missão de recuperar o prestígio e os tempos de glória. E logo na sua primeira entrevista como dirigente, Raí falou sobre a tarefa e o jejum de títulos que já dura 5 anos. Quem inicia os trabalhos é o presidente. Leco lamenta a saída de Pinotti. Decisão tomada pelo Vinícius Pinotti não reduz o apreço, o respeito e a admiração que eu tenho pessoalmente por ele. Banca a permanência de Prato.
o Lucas Prato não foi sequer cogitado de ser negociado. E exalta o retorno de Raí. E que projeto Raí tem em mente para esse São Paulo? A base do meu trabalho vem do meu conhecimento de campo, meu conhecimento de futebol. Eu acho que o São Paulo hoje em dia precisa construir uma identidade de jogo, de estilo, uma identidade própria que independa do treinador. E a torcida tricolor pode esperar do novo diretor executivo de futebol do clube como cartão de visitas uma contratação bombástica para fazer a diferença aqui, ó, dentro de campo? Esse elenco não precisa de grandes mudanças e vou além. É um elenco que vai crescer muito nesse ano de 2018. A promessa é muito trabalho, muita dedicação e colocar toda a minha experiência, meu conhecimento e meu carisma também, né, a serviço do São Paulo. Tá chegando a hora, domingo, 9 da noite, vai ao ar aqui na TV Gazeta a cerimônia de entrega da 14ª edição do troféu Mesa Redonda. Pois é, Estela, aí foi tudo muito bem feito, claro, tudo de muito bom gosto. E além dos atletas premiados de vários clubes, a edição deste ano também conta com a presença de artistas como o cantor Toquinho e os meninos da banda CPM 22. Na verdade, o Japinha, que é o baterista da banda CPM 22. Mas as grandes estrelas da festa foram mesmo os atletas do Corinthians, campeão brasileiro de 2017. Que ano especial, inesperado, muito feliz por tudo, né? Segui as minhas convicções, uma comissão que me ajudou demais, né? Um presidente, uma diretoria, uma torcida que abraçou. Graças a Deus eu trabalhei bem, o Carille sabia que podia contar comigo, entrei de titular também, pude ir bem, ajudar a equipe. Então acho que foi um ano muito bom para mim. Foi campeão dentro do campo, né? Verdade, e campeão ainda para finalizar o ano maravilhoso. Tá aí domingo, né? 9 da noite, imperdível. É isso aí. Muito obrigada, Celso. Bom fim de semana. Para você também. E é com você, Gabriel. E a seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista Humberto Laudares, cientista político e cofundador do movimento Agora sobre eleições. Até já. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Valtec. A manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Pessoal, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. São Paulo tem mais de 8 milhões de veículos. Com todo este movimento, o asfalto sofre desgastes. Mas agora São Paulo tem a maior ação de asfaltamento dos últimos anos. A Prefeitura está trabalhando dia e noite no programa Asfalto Novo. Pela primeira vez, o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito é investido para renovar o asfalto da cidade. E não para por aí. Ainda tem muito asfalto pela frente. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho.
Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Para ter um time campeão, escale apresentadores que dão show, comentaristas polêmicos, convidados ilustres. Mas espera, tá faltando coisa aí. E confira com essas feras os lances que deram o que falar. Os caras erram em lances que são evidentemente claros. E os bastidores do seu time do coração. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a investida de grupos e movimentos pela virada política em 2018. A entrevista foi gravada. Hoje, entrevista o cientista político e especialista em políticas públicas, Humberto Laudares, integrante do Movimento Agora. Muito obrigada por estar conosco, Humberto. E eu quero começar exatamente sobre esse movimento. Pesquisas mostram que um percentual muito elevado, 72% de brasileiros querem mudança na política, muitos querem o novo na política. Eu quero saber como... E surgiram movimentos que querem uma virada política. O Agora aconteceu nessa onda. Então eu quero que você nos apresente o Movimento Agora. Quem é e o que pretende? Boa noite. O Agora é um movimento geracional, cívico, suprapartidário, plural e diverso, que quer atualizar a política brasileira. A gente vive uma crise política, econômica, social e moral profunda. E a nossa geração acredita que é possível mudar o rumo do país, engajando a população, escutando a população, restabelecendo um diálogo que foi perdido, eu acho que nos últimos anos, principalmente após as eleições de 2014. E o momento agora é de convergir essa nova agenda para tirar o Brasil do atraso que está e colocar num novo rumo de desenvolvimento para as próximas gerações, inclusive para nós. Agora, professor Humberto, os partidos políticos estão de olho nesses movimentos que cresceram muito nas redes sociais. Lá é que acontece mais a interlocução, o debate, a troca de ideias. Com que partidos o Agora sente que tem afinidade? Então, o Agora, o principal objetivo do Agora é construir uma agenda transformadora para o país e fazer dessa agenda uma ação política inovadora. Nesse sentido, a gente tem um diálogo amplo com a sociedade, inclusive com os partidos políticos. Até agora, os partidos que se mostraram mais dispostos a adotar essa agenda, adotar um movimento de forma mais ampla, são 3. PPS, Livres e Rede. Isso não significa que há membros que conversem com outros ou mesmo se integre a outros partidos. Eu já ouvi de alguns integrantes do Agora que vocês são uma geração de insatisfeitos. E lendo alguns textos, né, que expõem as ideias de integrantes do Agora, eu refleti o seguinte: como é que vocês pretendem ultrapassar a barreira dessa catarse que expressa a indignação que sentem para uma atuação mais consistente e eficiente no sentido de chegar ao poder, seja o executivo, seja o legislativo? Eu acho que a gente é uma geração de insatisfeitos, uma geração órfã, eu acho, uma geração órfã de uma representação política que dialogue com essa política mais digital que a gente vive, mas que também precisa de mais interação, mais diálogo e mais representatividade. Porém, somos um movimento que quer transformar insatisfação em melhor política e mais representação. Como? A primeira ação aqui é fazer um amplo processo de escuta com a sociedade, para saber qual que é esse projeto de país que a gente quer.
qual que é a agenda que vai nos transformar e como engajar a sociedade a partir de ideias. Essa é uma coisa. A outra coisa que vai ser inevitável no atual momento é, embora o Agora não seja um movimento que vai lançar candidatos, porque quem lançam candidatos no final são os partidos políticos. Mas vocês apoiam. Que tem esse monopólio, exatamente. A gente quer apoiar de maneira bastante forte pessoas que a gente acredita que vai levar a nossa agenda para a transformação do Brasil. Agora, para essa transformação, é necessário que ela tenha um amplo, extenso alcance, muito além da internet, do universo virtual. Na real, onde está o povão, onde está a base da pirâmide, pessoas que têm necessidades profundas e que votam, e que expressam aquilo que querem através do voto. No Agora, nesse movimento, vocês têm o ânimo para sair a campo? Para ir ao encontro dos brasileiros que ou não têm acesso às redes sociais, ou mesmo tendo acesso às redes sociais, não gostam muito desse papo cabeça, né? O que vocês fariam? Vocês têm ânimo para andar e palmilhar o Brasil? Esse é justamente o propósito. Eu acho que a gente gostaria de ir ao encontro do brasileiro e de encontro a essa prática da política velha e carcomida que a gente chegou. Nesse sentido, as coisas começam de algum lugar. E começou com um grupo de jovens tentando pensar no que seria esse movimento. Hoje temos 90 membros, porém mais de 4.000 pessoas já querendo participar do movimento. Dispostas a sair a campo? E a gente já está a campo, a gente já está fazendo escutas, conversando com a população em diversos lugares do Brasil. A semana que vem, aliás, tem uma escuta em Santo André, por exemplo. Chama escuta? Porque você está usando essa escuta expressão. agora. É um processo em que a gente vai à população, que você está falando, chegar até o cidadão brasileiro. É um movimento de cidadãos comuns para cidadãos comuns, para escutar o que eles querem e como que a gente pode estabelecer esse novo padrão de política a partir disso. Bom, e com a desistência do Luciano Huck, hein, que ele pertence ao movimento, né? Ele declarou isso e resolveu que não é mais candidato à presidência da República, o Agora ficou órfão? Não, de forma alguma. O Luciano, eu acho que é uma liderança na área de comunicação da nossa geração. A gente até a gente gostaria de ter mais Lucianos, mais pessoas que falam com a população brasileira da base da pirâmide, como você mesmo disse. E a gente está aberto para esse tipo de diálogo também, mais para impactar a agenda. O Luciano não se lançou candidato a presidente, o Agora não lançou o Luciano a candidato a presidente, mas é normal que as pessoas estão à busca de alguma coisa realmente transformadora e, enfim, a gente não está órfão, o Luciano está com a gente e também ajudando a construir essa agenda. Já tem nome? Já tem outro nome? Não tem outro nome, até porque não teve um nome. Vai ter. Não teve um nome. Formalmente, por convenção, não, mas estava aí, pré-lançado, né? Eu acho que, do ponto de vista de popularidade, é muito difícil achar alguém no Brasil com a popularidade do Luciano, mérito dele, mas a gente está trabalhando aí, gastando sola de sapato, saliva, bastante neurônio para tentar acertar na nossa comunicação e no diálogo, principalmente no diálogo com as pessoas. Ok. Eu agradeço muito sua entrevista, esclarecedora. Uma boa noite, obrigada. Muito obrigado. Inflação desacelera em novembro e fecha o mês em 0,28%. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, a queda dos preços dos alimentos e bebidas ajudou a diminuir o IPCA. No ano, a inflação atingiu o menor patamar para novembro desde 1998. O IPCA desacelerou no período e acumula entre janeiro e novembro avanço de 2,5%. O resultado representa menos da metade da taxa registrada no mesmo período de 2016. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Tchau, Estela. Bom final de semana. Eu te vejo às 10 horas, hein? Até lá. Bom fim de semana. Tchau.
quem foram os melhores do ano no mundo da bola. Confira no Troféu Mesa Redonda, neste domingo, 21h30.